Olá, o vídeo de hoje faz parte de uma coletânea de vídeos que eu estou fazendo com empreendedores brasileiros que moram aqui em Portugal. E hoje eu vou entrevistar uma profissional incrível, que é a Simone França. Ela foi empresária no Brasil, mora em Portugal há 1 ano e aqui ela trabalha como coach. Ela é especialista na parte de técnicas e comportamentos de vendas e ela presta tanto consultoria quanto oferece cursos em relação a essa abordagem de vendas, o comportamento de vendas, como ter uma venda mais efetiva, sem ser aquele vendedor chato que faz a venda forçada. Ela ensina empreendedores e vendedores de empresas a abordarem o cliente de forma mais adequada. E eu vou saber aqui hoje da Simone como tem sido esse trabalho dela aqui em Portugal, como era o trabalho dela no Brasil, um pouquinho da trajetória dela e quais são os principais dificultadores que ela encontra nessa trajetória de empreendedora aqui em Portugal. Vamos lá então? Simone, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você topou dar essa entrevista aqui para mim. Os meus seguidores ainda não te conhecem, alguns deles. Alguns já me conhecem, que a gente tem alguns stories juntas, acho que a gente fez o curso juntas para empresárias. Mas fala um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho para a gente como você veio parar aqui em Portugal, o que você fazia no Brasil, conta um pouquinho da sua história para a gente. Vamos lá, no Brasil eu tive uma empresa por 10 anos, uma empresa na área de gestão documental, né, de TI, Tecnologia da Informação. Fiquei 10 anos nessa empresa, foi uma empresa que me deu muitas alegrias, tive muito sucesso. Depois de 2 anos ganhamos o prêmio Top of Business, o troféu de empresa de destaque do ano no Rio de Janeiro, um prêmio internacional, me deu muita alegria. Porque não foi nada fácil, né, falar para todo mundo, ter essa recompensa, né, desse prêmio, porque eu comecei muito rudimentarmente, né, naquela época, era mesmo pegando os prédios comerciais em Salvador e batendo de porta em porta e tendo esse meu jeito, esse meu perfil e falando olá, tudo bem, bom dia, e deixando um folder, um flyer, e anotando o nome das pessoas para que 2, 3 dias depois eu ligasse. Foi isso que eu fiz em Salvador. Fiquei 10 anos, a empresa cresceu muito, vendemos para o Brasil inteiro esses serviços. Até que em 2015 eu vim passar uma temporada na Europa, deixei um pouco na mão da minha família. Em 2016 eu resolvi ficar um ano na Irlanda, então eu resolvi vender de vez para minha família. Por quê? Porque em 2015... eu fiz a minha formação em Life Master Coach pela Sociedade Brasileira, em São Paulo. E aí eu peguei o certificado internacional e falei, é isso que eu quero fazer. Porque eu já fazia muito isso, gente, com a empresa, conversando com as pessoas, vendendo o meu serviço. E como eu senti que eu tinha dom para isso, eu apenas desenvolvi mais habilidades para vender mais. Então foi assim, foi essa minha trajetória no Brasil e fora do Brasil. Eu esqueci de falar que antes de montar a empresa, eu fiquei por 3 meses na França. Então, você já morou na França, no Brasil, na Irlanda e em Portugal. Agora cá. E me conta um pouco, Simone, o que você tem desenvolvido de trabalho aqui em Portugal? Como que foi, como é que foi a aceitação? Como você veio parar aqui? E como é que tem sido a aceitação do seu trabalho aqui por parte tanto do público brasileiro quanto do público português? Que afinal de contas, eles são os países, não? Sim. Pois eu vim parar aqui... não da forma que a maioria vem, né? Olha, vou vender as coisas, vou morar em Portugal, ou então eu vou tentar a vida em Portugal. Não, eu nunca imaginei que eu ia viver em Portugal, né? Imagina. Eu nunca imaginei. Mas até que um dia, 2 amigos meus do Rio, eles vinham passar férias, eles iam para Londres e Amsterdã, e iam vir aqui em Portugal também. E aí eu pensei, mas amigos, a gente já esteve em Londres e Amsterdã, né, na Holanda, e em Portugal também, vamos ver outro destino, né, já que a gente vai fazer uma viagem. E eu topei, eu falei, são meus amigos, eu vou me divertir. 6 meses antes, não, quase 1 ano antes, na verdade, eu conheci o meu marido, que é português. Cheguei por amor, na verdade eu cheguei por um sentimento... Então foi completamente diferente, né? Eu não vim como a maioria vem. Eu vou mudar para Portugal porque é mais seguro, talvez eu consiga uma boa colocação lá, eu vou mudar de vida. Não, juntou as férias que os meus amigos me convidaram com conhecer o meu marido e
pronto, foi tudo assim. Cheguei aqui. E como é que tem sido esse trabalho aqui como coach? Como é que tem sido a aceitação do público português? Como é que você tem desenvolvido seu trabalho aqui? Você atende mais brasileiros, mais portugueses? Quer dizer, para quem tá em casa e não entende muito como é que funciona a dinâmica aqui de Portugal, Portugal é um país relativamente pequeno, né? Nós somos um pouco mais de 10 milhões de habitantes aqui, e tem muitos brasileiros aqui. Então, muitas pessoas acabam focando as suas atividades profissionais no público brasileiro. E acaba que perdem, né? Deixam de atender um público enorme, que é o público português. Então, como eu cheguei para viver, né, com um português e ter o suporte da família dele, então eu já cheguei conhecendo os portugueses. Quando eu pensei, eu vou fazer o meu serviço de coach aqui, eu quero trabalhar como coach, a minha vida inteira, né, eu trabalhei para mim, não é? Eu fui empresária. Então eu imaginei, eu preciso fazer algo aqui. Aí eu pensei, nossa, mas vai ser complicado. Por quê? Os portugueses são bem diferentes de mim. Eu acho que Carla consegue até de mim, olha, dos brasileiros. Eu acho que Carla consegue falar muito bem sobre isso. Eles têm uma outra visão das coisas. É uma outra cultura, é um outro pensamento. E eu realmente não sabia como que eu vou vender para português. Porque você precisa, antes de tudo, entender o mercado. O que facilitou muito para mim é que, como eu já tinha lidado um pouco, né, com as vendas dos cursos no congresso que nós fizemos online em 2018, eu comecei a entender que eu precisava vender confiança e entrar literalmente no mundo da pessoa. Lógico, cada pessoa tem um perfil diferente. Como também eu ensino sobre perfis comportamentais, eu entrei muito nessa questão de entender cada pessoa. Tinha pessoa que eu levei um mês para poder ela ter confiança em mim e dizer assim, olha, eu acho que eu já compreendi, eu acho que eu já percebi, não é como eles falam aqui, o teu trabalho. Passa aqui amanhã. Então, foi com muita paciência. Eu sei que esse ano, sobretudo, está sendo um ano bem complicado para vendas, né? Para serviço, por exemplo. As pessoas estão comprando o necessário, né? A gente sabe. Mas eu senti que eu plantei muito usando essa técnica de trazer a pessoa para minha conversa, para o que eu queria realmente que acontecesse, né? E aí sim eu entrei para o público português. Isso que a Simone está falando é muito interessante, porque nós fizemos juntas um curso para empreendedores, e tudo que ela está falando aqui, que ela fez para conseguir angariar novos clientes e entrar no novo mercado, ela ensina no curso dela, no curso que nós fizemos juntas. Eu fiz a parte financeira e ela falou da parte de vendas. E ela ensinou exatamente isso, como você entrar no mundo do cliente e permitir que o cliente entre no seu, de modo que ele queira de fato te contratar e não seja uma coisa imposta, empurrada, forçada, seja uma coisa natural, a venda acontecendo naturalmente, né? E é interessante ver que a Simone vende isso, vamos dizer assim, no curso dela, e ela aplica isso na vida pessoal dela, na vida profissional dela, enfim. Na minha vida pessoal, como é que eu uso isso para as pessoas entenderem? Eu sei o perfil de pessoas que vai ser a pessoa que vai ficar no meu entorno, não é? Que são pessoas que eu sei que podem contar comigo e que eu posso contar com as pessoas. Na minha vida profissional, a mesma coisa. Eu sei quem serão os meus clientes e eu sei como chegar neles. Então, você precisa, sobretudo, vender, como eu falei no início, confiança. Quando você vende confiança, você vai diretamente na mente da pessoa. E, sobretudo, quando você vende e você conhece o perfil da pessoa, você vende para o coração da pessoa, sabe? Você vai no ponto emocional da pessoa, porque você sabe o perfil, você sabe como agir para aquela pessoa, você sabe conduzir, você aprendeu. Então, muitas vezes, as pessoas negligenciam isso. Elas dizem, mas eu fui vendedora a vida inteira, mas eu vendi a vida inteira. O mundo mudou, você tem que mudar também. Mudou e mudou muito. Até as relações pessoais, como a gente estava falando, eu uso o meu treinamento de coach, os treinamentos que eu fiz para essa área de comportamento, para essa área das técnicas mesmo, até para a minha vida pessoal. E é muito importante, quando você resolve mudar de país, vocês entenderem a cultura, a logística do país, para não se sentirem
menosprezados, enfim, não sentirem aquela coisa que tira realmente o ânimo para a gente permanecer no país. E que venham sim com a estratégia. Não funciona hoje você deixar tudo para trás e vir e pronto, e chegar lá eu vou fazer vida. Não é assim. Você já contou para mim e fala sempre nas suas redes sociais de como tem sido positiva a sua vida aqui e tudo mais, mas eu queria ver o outro lado. E as dificuldades? Eu vi que você, por ter uma estratégia, até por ser coach, por ter esse conhecimento de como funciona até mesmo a mente humana e tal, sim. Você conseguiu se integrar numa família portuguesa, como é do seu marido, enfim. Mas quais foram as dificuldades no âmbito profissional que você acha que são dificuldades mais comuns, que quem está planejando vir para cá pode enfrentar também, e é bom que estejam preparados, né? Sim. Tem pouco tempo que eu entrei realmente numa empresa portuguesa, né, para prestar os meus serviços. E é uma coisa que parece brincadeira, mas eu tenho dificuldade muitas vezes em passar a informação de uma forma bem clara para os portugueses, por exemplo, porque algumas palavras que aqui para eles são normais de falar, para a gente não tem o mesmo significado. Uhum. Então, toda vez que eu estou fazendo um treinamento, eu pergunto, é assim que se diz aqui? E aí um conselho que eu dou é ter muita paciência, ter essa palavra que é a chave, né, resiliência, e uma educação que eu considero que vem muito da nossa família, não é, de como a gente é criado, de perguntar realmente para o outro, olha, se você não entendeu de verdade, me fale, com um jeitinho que é só seu, todo mundo tem um jeito especial de ser. Então, eu tive muita dificuldade, tenho um pouco até hoje, porque às vezes quando eu vou escrever um e-mail, eu pergunto, né, pro meu marido, como é que diz isso aqui? Aí ele, não, isso não vou perceber aqui. E é muito engraçado, porque eu tô sempre solicitando ele. E na empresa que eu presto serviço, a mesma coisa. Eu falo pra proprietária, né, eu pergunto, vão entender isso? Não vão entender. E a gente tem certeza, eu pelo menos tenho certeza, como que não entende isso? Porque as pessoas têm uma ilusão, porque a língua é a mesma, né? A língua portuguesa. Sim. Embora eles digam que a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? Aham. Mas assim, a língua portuguesa é a mesma. No entanto, a forma de compor as frases é diferente, exatamente, né? E algumas gírias são diferentes, alguns jargões de cada profissão, exatamente, também são diferentes. Sim. Por exemplo, encerrar e-mail. No Brasil é atenciosamente fulano de tal, né? O e-mail formal que eu digo. Aqui não é com os melhores cumprimentos. Se você colocar atenciosamente, eles entendem, mas soa estranho para eles, né? Sim. A forma de abordar, até... Eu tive uma questão com abordar também, Carla, porque eu sempre cheguei nas pessoas, né? No momento da bola, eu falava, olá, tudo bem? Não, aqui é diferente. Mas eu sempre via isso. E eu falava, olá, tudo bem? Sabe, bem brasileiro mesmo, né? Já chega chegando. Chega chegando. E não é bem assim. Pedir licença. Tem que pedir licença, tem que dar o bom dia, o boa tarde. Claro, são coisas da nossa educação. Como, óbvio, você tem que viver realmente a forma portuguesa de ser, se você quiser entrar nesse mercado português, porque é uma coisa que eu digo com toda a certeza do mundo. Nós, brasileiros, temos que vender também para portugueses, gente. Inclusive, eu ouvi de uma portuguesa que eu fiz serviço, vocês não imaginam quanto vocês têm talento. Isso me deixou super feliz. É verdade, vocês vocês têm muito talento. Aí ela falou uma coisa, vocês só precisam serem mais unidos. Eu falei, meu Deus. Então, realmente, nós precisamos ter mais essa união de cooperação, não é? Eu sempre falo isso, porque vendas, para mim, é isso. Eu tenho o serviço A. Se eu vou no cliente e ele quer o serviço B, eu não tenho o menor problema em falar, olha, tal pessoa tem um serviço B. Se eu não tenho aquela especificidade, eu indico outras pessoas, por quê? É o que faz o outro, principalmente português, falar assim, nossa, como ela é honesta, né? Ela não tentou me vender algo que ela não tinha. Que ela não domina, né? Que ela não domina. Então, foi com muita paciência, uma estratégia. Às vezes a palavra está tão mal vista que parece que estratégia hoje é assim, não, você tem que estar pensando uma coisa, você vai fazer
para ter aquilo. Não, a estratégia é você usar as palavras certas, o comportamento certo, no momento certo. Voltando então ao que você falou, Simone, a confiança é a base de tudo, construir essa relação de confiança é muito importante. E em relação aos dificultadores, que você, como você colocou, né? Muitos brasileiros estão focados em atender apenas o público brasileiro e esquecendo que existe um público português enorme que pode e deve ser abordado. Então, um dos dificultadores que você identifica nas abordagens dos empreendedores brasileiros é se fechar para o mercado português. Uma segunda abordagem é aqueles que topam entrar no mercado português nem sempre se preparam adequadamente em relação à linguagem, em relação às expressões, os jargões, a forma de abordagem, o perfil do público português, que é muito diferente do nosso perfil, né? Então, esses seriam alguns dificultadores. Uma coisa que eu até queria complementar, você estava pensando aqui sobre o que você estava falando, é que a gente tem uma dificuldade de entender que a cultura portuguesa é muito parecida com a nossa em alguns aspectos, mas é muito diferente em outros, né? Então, o português, de forma geral, ele não é tão influenciado pela cultura americana como nós somos. Exatamente. Então, por não serem tão influenciados pela cultura americana, eles são muito menos consumistas, eles são mais pensativos, mais reflexivos, mais ponderados na hora de gastar dinheiro. Então, na hora de você abordar um cliente português para vender um produto, ele tem que ter confiança de que aquilo realmente é uma coisa que ele precisa, que está num preço justo, Sim, que vai ser útil para ele de forma quase que imediata, porque senão ele vai ser mais resistente em comprar. Ele pensa mais antes de adquirir um produto ou serviço, né? É uma característica diferente do povo brasileiro, por exemplo. Nós, nesse aspecto, puxamos mais a cultura norte-americana, que acaba influenciando muita gente. Simone, eu queria fazer uma última pergunta para você. Se tivesse dar um recado para quem está vindo para Portugal para empreender, ou para quem está já aqui em Portugal e que pretende trabalhar abrindo uma nova empresa, desenvolvendo um novo negócio, que recado que você daria? Primeiro, para quem está vindo. Para quem está vindo, se puder vir antes para conhecer qual o sítio, né, qual a cidade você quer ficar, você realmente saber em que área você vai trabalhar aqui. Você não vender tudo e pronto, e vir de vez, porque de repente você não vai se adaptar. Os salários aqui, todo mundo sabe, né? Não é um país que vai te pagar fortuna, não é. Se você estiver pensando em vir para fazer fortuna, não venha. Pela segurança, sim, venha, que é muito seguro. O país é um país com um clima maravilhoso, mas para empreender, sobretudo, saiba o que você quer empreender de verdade. Tenha uma noção muito clara. Não menospreze as diferenças dos países. Exatamente, exatamente. Então, assim, não é qualquer coisa que você vai poder empreender aqui, porque, sinceramente, não vai ser, você não vai ter o público. Você vai acabar fazendo o que muita gente faz. Tem só o público português como seu cliente. Brasileiro, desculpa. Isso não é, Carla. Isso não é ideal. E para você que está aqui e quer empreender, sabe o que você quer, domina aquilo que você quer fazer realmente, fez todo o dever de casa, fez a questão dos cursos que você precisa, tem o marketing ao teu favor, sabe vender, tem a questão da gestão financeira, ok, você está preparado para fazer isso, faça, mas não se limite apenas também a vender só para o público português, brasileiro. Português na cabeça. Não tira o carrinho da cabeça, né, Simone? Então, seria você, planejamento, sim, conhecimento do mercado, sim, e não se limitar ao público brasileiro. Para os brasileiros apenas, porque aí você fica muito limitado. Quando eu cheguei, eu fiz isso e tive que mudar a minha estratégia, porque senão eu ficava limitado, e aí tem uma hora que você até fica desestimulado se você fizer isso. Simone, muito obrigada pela sua colaboração. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser fundamental para um monte de gente que está querendo vir morar aqui em Portugal e que precisa escutar a experiência de alguém que já está aqui, que também é brasileiro, que passou pelas mesmas dificuldades, que por algumas dificuldades parecidas com quem está vindo vai passar, né? É sempre importante a gente servir de exemplo para quem está vindo. É claro que a trajetória de cada pessoa é diferente, né? Cada um constrói uma história de forma diferente, tem dificuldades diferentes, mas uma ou outra coisa a gente sempre consegue ensinar para quem está vindo e para quem está começando a trajetória que a gente já começou, né?
Simone, muito obrigada. Vou colocar aqui, gente, na caixa de descrição as informações das redes sociais da Simone. Vou colocar também links lá para os vídeos mais legais dela, enfim. Vou colocar aqui uma coletâneazinha para vocês entenderem um pouco melhor o trabalho da Simone e que possam me acompanhar o trabalho dela nas redes sociais para ficarem assim, ó, expert em vendas. Então, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!